Olá, pessoal! Hoje nós vamos para uma aula de facilitadores de leitura em inglês. Uma aula muito importante. Nós vamos estudar os reading skills, as técnicas de leitura. A língua inglesa é a língua oficial do mercado internacional. Então, todo falante, se quiser ser bem aceito no mercado de trabalho, é adequado saber usá-lo. Muitos têm dificuldade em compreender um texto em língua estrangeira, mas a gente tem algumas dicas, algumas coisas que facilitam a compreensão de um texto. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos estudar passo a passo de todos os tópicos de como entender um texto em inglês. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês anotarem as técnicas que vocês acharem interessante, para que vocês consigam fazer o exercício proposto na próxima aula. Para começar, eu peguei uma frase do Scott Cook, que ele é cofundador e presidente do comitê executivo da Intuit, empresa voltada para a fabricação de softwares que auxiliam na organização e educação financeira de pessoas e empresas de pequeno e médio porte. Além disso, ele é um membro do conselho da Procter & Gamble e do Able. Eu peguei essa frase para a gente ter para vocês terem uma noção de algum pensador muito famoso dentro do mercado internacional, alguma coisa que ele pensa. Ele diz: a brand is no longer what we say it is, but what consumers say to each other about what is this. O que ele quis dizer com essa frase? Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros sobre o que ela é. Eu gostei muito dessa frase dele, acho que ela enquadra bem no ramo administrativo, porque a maior propaganda, eu acredito que é aquela que está na boca do povo. Uma pessoa vai lá, compra, fica satisfeita e assim, essa é a melhor propaganda para uma empresa. Gostei muito da frase dele, espero que vocês gostem. Em seguida, aí vem compreender um texto em inglês. Aí logo uma pessoa já fala assim, é impossível fazer isso, eu não vou conseguir, que aula chata e tal. Só que não é bem assim, não é tão difícil assim. Quem conhece a gramática da língua portuguesa percebe o tanto que o inglês é mais fácil. Quando nós chegarmos à prática da escrita, vocês vão ver o tanto que a escrita em inglês é mais fácil que português. Não que a língua portuguesa não seja importante, não é isso. É questão de facilidade quanto à gramática. De acordo com Tony Handel, em seu artigo How You Improve Your Vocabulary, como melhorar o seu vocabulário. O inglês é uma língua com maior vocabulário, mais de 1 milhão de palavras. Para falar, entretanto, um adulto normal precisa de apenas de 30 mil a 60 mil delas. Então, não é tão difícil assim. Então, nós temos várias técnicas, então, vários passos de como a gente tem que observar a língua, o quanto é importante as questões referentes do texto, a noção que você tem sobre aquele texto, conhecimento prévio. Isso tudo vai proporcionar uma leitura mais branda, vai proporcionar uma maior compreensão. Aqui eu coloquei algumas dicas para você conseguir entender um texto. A primeira que eu coloquei aí é a background. Qual dica que é essa? O conhecimento prévio. Se você já tem um conhecimento prévio sobre o que está ali, vai facilitar a sua interpretação daquele texto. Vai facilitar aquilo que você está tentando entender. Aí eu coloquei aqui os cognates,
que são palavras que, devido à língua inglesa ter vindo do latim e o português também, tem muitas palavras que parecem muito com a tradução, igual a essas que eu coloquei aqui ao lado. Idea, que é ideia, civil, nuclear, visible, nation, problem, martyr, difficult, music, patient, science, culture, pursues, active, economy, founded, evolution, specific e cycle. São palavras que, se vocês olharem, vocês já sabem qual é a tradução. E tem também os false cognates, que são palavras que você olha, igual essa aqui, ó, actually, você olha, você pensa que é atualidade. Só que, na verdade, a tradução é na verdade. Adept, você pensa que é adepto. E a tradução é especialista. College, você pensa que é colégio. E a tradução é faculdade. Então, tem várias palavras que são cognates e false cognates que vocês precisam saber e conseguir compreender, porque às vezes vocês acham que é uma coisa e a tradução é outra. Uma coisa que nós vamos pegar bastante em cima nos exercícios da próxima aula são os words of connections, que são os conectivos em inglês. As palavras que são conectivos, que ligam uma frase na outra, que ligam um parágrafo ao outro. Isso é muito importante, tanto na língua portuguesa, na hora de escrever um texto, quanto também no inglês, essas palavras são importantíssimas. Aqui, ó, embaixo, eu coloquei extros, titles, subtitles, topographical, uncles, dates, numbers, graphics, figures, photographs, words in bold of italics, readings, bibliography, reference, elipses. O que é isso? Você observar a estrutura do seu texto, ou seja, os títulos, os subtítulos, as pistas, as pistas que esse texto traz, as datas, dependendo de uma data, uma coisa que aconteceu há muito tempo ou é uma coisa que aconteceu atualmente, as datas é muito importante. Se tem números, gráficos, figuras, fotos, palavras em negrito, se a palavra está em negrita é porque ela é mais importante. As questões de cabeçalho, que são os readings, as referências bibliográficas e as reticências, quer dizer, várias outras coisas. Então, essas são as dicas para você conseguir interpretar um texto. Você conseguir. Aquela coisa de ficar falando palavra por palavra, você tentar entender palavra por palavra, não vai fazer você compreender um texto. Porque em inglês a gente não tem palavra única, a gente tem expressões também. Então, às vezes, você ficar traduzindo palavra por palavra não vai fazer você realmente entender o seu texto, entender aquilo que o autor do texto quis dizer. Em seguida aqui, eu coloquei um exemplo. Um exemplo de um texto para a gente tentar fazer de acordo com aquelas dicas que eu pus no slide anterior. Então, logo de cara, assim, a gente já vê essa palavra aqui, ó, market. Então, você já pega aquele conhecimento prévio que você tem a respeito do marketing. Todo mundo sabe o que é. E aí agora eu vou para alguns. Vou pegar e tentar entender algumas palavras que são básicas da língua inglesa, que a maioria sabe. Aí eu vou aqui, ó, comum, que é uma palavra que é um cognate, que você acha que é uma coisa e é. Companies, people, a maioria das pessoas sabe o que é people. Associate, functions, que mais? Creation, arts,
Cadê mais algumas palavras? Most important, ours, company, play, também é uma palavra que a maioria sabe o que é. Success of an organization, important, function is so important. Olha o tanto de palavra que a gente já percebe pelos cognates. Que você já começa a entender um pouco do texto. E aqui, ó, no caso, a pessoa que escreveu esse texto colocou, ó, it's very common, ou seja, é muito comum, even in large companies. Aqui, companies, você acha que é companhia, só que na verdade são empresas. Então, naquele vocabulário da aula passada, tem essa palavra que é um vocabulário de comércio. Vou ler tudo de uma vez, depois a gente vai colocando as traduções. It's a very common, even in large companies, for people to associate market with just only of their functions, that is, the creation of arts and advertisements. In doing so, we understand one of the most important areas of a company that plays a vital role in the success of an organization. Therefore, it is extremely important to clarify of concept and understand why its function is so important. Então aqui, colocou, é muito comum, inclusive nas grandes empresas, as pessoas associarem o marketing a apenas uma de suas funções. Isto é, a criação de artes e propagandas. Advertisements também tinha naquele vocabulário da aula passada, que são artes e propaganda. Na verdade, a pessoa põe marketing na cabeça e acha que é só isso, né? Ao fazer isso, menosprezamos uma das mais importantes áreas de uma empresa, que possui papel vital no sucesso de organização. Por isso, é de suma importância esclarecer seu conceito e entender o porquê de sua função é tão importante. Aí aqui, ó, uma pequena observação. O therefore é um conectivo, que a tradução é por isso. Então, você tendo aqueles exemplos que eu falei, ó, que tendo um conhecimento prévio, sabendo algumas palavras, sabendo identificar os false cognates, os conectivos, você consegue interpretar um texto melhor. Outro exemplo que eu coloquei aqui, que se a gente olhar aqui, a primeira palavra que vem também é marketing, está envolvendo isso, faz parte do mesmo texto. General, aí aqui, ó, activities. Se eu for pegar as palavras que eu vou saber a tradução, eu tô, ó, process, final product, consumer, activities, até que o pricing, configuration, creating, production. Ó, são palavras que dá para você traduzir. Olha o tanto de palavra que você consegue traduzir em um único parágrafo, sem precisar de dicionário. Então, são técnicas de leitura. Aqui, ó, eu vou ler o parágrafo todo. In general, we say that market is a set of activities that aims to understand and meet the needs of customers. So we can say that it involves
the entire process from the final product to the consumer have a main activities: establishing pricing, creating of configuration of the product and symbolization, art and advertising, and developing the best way to do the distribution. Aí aqui, in general, quer dizer, de maneira geral, dizemos que o marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender necessidades dos clientes. Então aí, ó, todas as palavras são bem conhecidas. Assim, podemos dizer que envolve todo o processo, desde o produto final até o consumidor, tendo as principais atividades estabelecer precificação, criar configuração do produto e sua simbolização, arte e propaganda. Desenvolver a melhor maneira para se fazer uma distribuição. Então aqui, mais uma vez, tentando traduzir a partir de um conhecimento prévio e de facilitadores de leitura. Nós temos das técnicas de leitura em inglês a skimming, que são diferentes estilos de leitura. Se você está procurando por uma informação específica, se você está explorando ou revendo um documento, deve-se usar a skimming. E se você tem que traçar opinião sobre o texto, utiliza-se a crítica. Então, são técnicas para você conseguir ler. Você pode estar buscando apenas alguma palavra específica, ou você pode estar tentando fazer uma crítica. E o que você deve prestar atenção na hora de ler um texto? A compreensão depende do leitor relacionar as ideias, estabelecer algumas referências, fazer inferências, quer dizer, deduzir alguma coisa, identificar palavras que sinalizam algumas ideias principais. Isso tudo faz parte dessa técnica de leitura, skimming. O conhecimento de vocabulário, você tem que ter algum conhecimento de vocabulário. E para ter esse conhecimento de vocabulário, você tem que ter o contato com a língua. Senão, você não consegue ter esse contato. Então, com essa técnica de leitura, tem que quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Usar um conhecimento prévio do assunto. Dominar as estratégias que fortalecerão o processo. Prestar atenção no contexto, tipo, se é o ramo administrativo, tem um contexto administrativo, aqueles vocabulários da aula passada. E prestar atenção nas estruturas gramaticais, para você saber se está no presente, no passado, no futuro, e conseguir entender o que o texto, o que o autor quis dizer. A técnica de skimming, que é essa aqui, ó, skimming, ela procura a ideia principal do texto. Essa é a diferença de uma para outra. E aí, a scanning, que é a ideia principal de um texto. A skimming é mais abrangente. Ela vai à crítica. Dessas duas, a gente tem também a prediction, também é uma técnica de leitura. E aí essa vai deduzir o que o autor quis dizer. Então essa técnica, a pessoa que está lendo, ela precisa de ter um vocabulário maior para você conseguir deduzir o que o autor quis dizer. Ela precisa de ter, por exemplo, relativo à opinião. Quando uma pessoa dá opinião, você infere alguma coisa, você tem que deduzir o que ela quis dizer com aquilo. Um conhecimento, para ter essa prediction, precisa de um conhecimento prévio sobre o tema e também um contexto semântico de palavras como, por exemplo, uma escola, livro, para você conseguir entender. Aí vem o que o Godwin coloca como as estratégias mais importantes
que são a predição, que é a capacidade do leitor que tem de antecipar o seu texto, a seleção, que é a habilidade do leitor tem de selecionar os índices relevantes, a inferência, que é a dedução, a confirmação, que é saber se aquilo que você deduziu realmente é verídico, e uma correção, que vai baseando em hipóteses até você ter a sua ideia realmente definida do que o autor quis dizer. Essa técnica é defendida por Goldman. Ele é um linguista de 1987. Depois, a gente tem as estratégias de leitura em inglês instrumental. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu estava esquecendo aqui nas técnicas de leitura, sublinhar, uma dica, sublinhar as palavras semelhantes ao português, que são os cognatos, as que você conhece, as palavras desconhecidas circular, tentar entender aquele contexto que se encontra e depois relacionar um parágrafo com o outro para você conseguir entender a ideia. Se você não tiver um dicionário, claro, perto de você, é uma das técnicas aqui que a gente não pode deixar de falar. As estratégias de leitura do inglês instrumental, aqui nessas estratégias tem a ascendente, a descendente e também o universo de palavras básicas. O que é ascendente? Você deverá processar informação a partir de unidades menores, tipo combinação de letras, sílabas, palavras, orações, parágrafos, depois, finalmente, o significado do texto. Ou seja, você começa lá de baixo, desde uma combinação de letras e vai crescendo até você conseguir entender o que está falando no texto todo. Já na descendente, você vai fazer as previsões de um texto baseado no seu conhecimento de mundo. Aí depois que você vai lá nas sílabas, ela é o contrário da anterior. Lógico, esse universo de palavras básicas é muito importante. Tem os 100 verbos principais da língua inglesa, que é muito importante vocês estarem lendo. Eu vou mandar junto no portal esses 100 verbos, junto com essa aula de hoje. Eu espero que essas técnicas ajudem vocês nos exercícios que vão ser propostos nas próximas aulas. E como atividade dessa semana, assistir essa aula gravada com atenção e anotar as partes mais importantes para fazer os exercícios da próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tido alguma informação relevante, e as dúvidas vocês podem estar me perguntando pelo WhatsApp, que eu estou disposta a esclarecer e passar o melhor conteúdo para vocês, o melhor entendimento. Um grande abraço, tomara que a gente volte o mais rápido possível para termos nossas aulas presenciais, porque nada substitui isso. Um grande abraço para todos.